Boa noite, meus irmãos. Agradeço meu pai, que ele já avisou vocês qual é o texto. Então, todo mundo já abriu enquanto ele estava falando aqui. E isso adianta a minha vida, porque uma coisa que ele está muito preocupado é com o tempo. Ele se preocupa com os irmãos, porque o culto de quarta-feira, né, aquela questão do meio da semana, o pessoal talvez está cansado, talvez desatento. Então, ele sempre fala comigo, olha o tempo, não vai passar do tempo. Então, ele já fez a introdução para mim, né? A gente já está sabendo que o texto é o Salmo 2. E, falando um pouco sobre esse salmo, antes da gente ler, ele é um salmo muito conhecido, muito importante na narrativa bíblica, e ele é o salmo messiânico, que vai falar da rebelião dos reis da terra contra o Senhor, contra Deus, e que vai apresentar o rei que Deus escolheu, que é a resposta contra essa rebelião. Então, como vocês já abriram, falta eu abrir agora, para nós fazermos a leitura. Vamos ler o texto dessa noite. Diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Façamos em pedaços as correntes deles, lancemos de nós as suas algemas. Aqueles que está entronizado nos céus ri, o Senhor põe-se a caçoar deles. Na sua ira os repreende, e no seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, eu hoje o gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Você as quebrará com vara de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, meus irmãos? Esse salmo, ele pode ser dividido da seguinte forma: os assuntos dos versículos, eles podem ser agrupados em assuntos de 3 versículos cada, e nós temos, então, uma possível divisão de 4 partes. Essas partes vão nos mostrar, primeiro, nos versos 1 a 3, as nações e os reis conspirando contra o Senhor, como nós lemos. E aí, dos versos 4 a 6, nós vemos como Deus é soberano sobre essa rebelião, como Deus vai se mostrar poderoso e que nada pode frustrar a sua vontade. E então, nos versos 7 a 9, nós vemos o Filho de Deus triunfando e reinando sobre essas nações que queriam rebelar-se contra ele. E aí, por fim, nós vamos ver uma advertência, uma exortação para que os homens se refugiem em Deus, para que os homens adorem ao Senhor. E nós podemos entender que esse texto está dizendo claramente que Deus já estabeleceu o seu rei. Nós devemos abandonar a rebelião e nos rendermos a ele. E o Salmo 2, ele não traz explicitamente a autoria dele, quem escreveu, quem foi o autor que escreveu esse salmo. Mas, por exemplo, você pode olhar na sua Bíblia que os salmos geralmente trazem, antes de começar os versículos, quem foi o autor, qual foi a situação em que ele foi escrito. Por exemplo, no Salmo 3 nós lemos que foi escrito por Davi, quando ele estava fugindo de Absalão, mas nesse Salmo 2 não, a gente não tem a autoria. Porém, lendo mais as Escrituras, a gente vai ver em Atos, que quando Pedro está fazendo o seu discurso, ele cita esse salmo e ele diz que ele foi escrito pelo rei Davi. Então, aqui é uma informação muito importante, que nós temos com relação a outra parte da Escritura. E essa informação é importante para nós nos situarmos na época que isso foi escrito, para quem que foi escrito. E isso vai nos mostrar que o Salmo foi escrito no período da monarquia de Israel. E o texto fala de reis, né? Então a gente já fica aqui ligado. E, à primeira vista,
talvez numa leitura mais descuidada, ou até na minha própria leitura, eu confesso, a gente pode ler esse salmo achando que se trata de um conflito político, onde as nações do mundo estão contra o rei Davi, um conflito entre gentios e israelitas. Só que a Bíblia não deixa essa interpretação. Ela revela, na verdade, que isso é muito mais profundo do que simplesmente um conflito político, do que simplesmente um conflito de nações. Existe algo maior acontecendo aqui. Isso porque, e aí já é outra informação importante, o Salmo 2 e o Salmo 1, eles são salmos que iniciam o livro de Salmos, e eles não estão aqui por acaso. Eles não estão um seguido do outro e antes de todos os demais por acaso. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles têm assuntos que vão se perpetuar por todos os demais salmos sequentes. E nós devemos ler o Salmo 2 entendendo ele a partir do Salmo 1. Os assuntos se complementam, os assuntos estão relacionados. E o Salmo 1, ele vai preparar o nosso coração, então. Ele vai deixar claro, existem dois caminhos. E não é sobre ser israelita ou sobre ser gentio. É sobre a sua posição diante de Deus. Porque o Salmo 1 vai dizer, né, que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aí você tem agora um Salmo de número 2, falando sobre a destruição que virá sobre os reis da terra, e um chamado a se refugiar no Senhor. Ou seja, é um conflito espiritual, é um conflito onde há a rebeldia da humanidade contra Deus. É disso que esse salmo está falando. Nós percebemos que os homens, o coração humano está sendo revelado nesse salmo. E os homens dizem, não queremos o governo de Deus sobre nós. Não é um conflito externo, é um conflito espiritual que atravessa gerações. O Salmo 2 está falando não apenas de Israel, ele está falando de todos os homens, ele está falando de mim e ele está falando de você. Então eu convido vocês a entrarmos nesse salmo e compreendermos o que ele está dizendo e quais as aplicações que nós temos nele para as nossas vidas. Como eu disse, a primeira parte do salmo vai mostrar a rebeldia humana contra Deus. Nós vamos ver a rebelião dos reis da terra e dos governantes contra o Senhor. O salmista vai falar de um motim das nações, ou seja, uma rebelião, um ajuntamento para se voltar contra Deus. E ele revela o coração de todos os homens, porque todos os homens pecaram. Ele não está falando aqui só de reis e autoridades, ele está falando do coração de cada um. Todos nós pecamos, todos nós nascemos inimigos de Deus, nascemos odiando a Deus, essa é a verdade. Nós não amamos a Deus naturalmente, nós o rejeitamos. O homem ouve a lei de Deus, sabe do seu pecado, sabe que ela o condena e ele a rejeita. Ele não quer ouvir sobre a lei de Deus, ele quer, na verdade, estabelecer a sua própria moralidade. Deus diz o que é certo e errado, e o homem quer negar isso e afirmar ele mesmo o que é certo e errado. E, como eu disse, né, por mais que seja escrito pelo rei de Israel, isso não anula a responsabilidade dos reis de Israel. Porque nós vamos ler, por exemplo, a igreja está lendo, no grupo da leitura, o livro de Reis. A gente acabou de passar pelos livros de Reis, 1º e 2º Reis. E a gente vê nesses livros que os reis de Judá e os reis de Israel, alguns deles também foram reis que se rebelaram contra o Senhor, que quiseram fazer esse motim contra Deus, justamente porque eles não andaram no caminho do justo, mas eles andaram no caminho do ímpio, que levou Israel à destruição. Então isso aqui é contra todos os homens que pecam, que estão contra Deus. E esse salmo também vai falar, né, da figura de querer quebrar as correntes de Deus. Os homens falam nesses primeiros versículos que eles querem quebrar as correntes, querem se desfazer das algemas. E essas figuras elas vão mostrar para a gente duas coisas. Primeiro, elas vão nos revelar o modo como os homens veem a Deus, como eles enxergam o Senhor, e, em segundo lugar, a tentativa da humanidade de apagar o Senhor da história, de apagar Deus da realidade.
Então, a primeira aplicação, a primeira observação que a gente tem é que os homens veem a Deus como um tirano. O homem caído, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, ele olha para Deus e vê alguém que quer tirar a sua felicidade, que quer fazer com que ele não peque mais. E o homem caído acha isso ruim, porque ele odeia a vontade de Deus e ele deseja fazer a sua própria vontade. Ele deseja pecar livremente, sem ter quem o condene. E por isso, o mundo, os homens, acham a pregação da Bíblia insuportável. Por isso, até para nós é difícil ouvir a pregação verdadeira das Escrituras, porque ela condena o nosso pecado. E tudo o que os homens querem fazer é ser livres, eles querem ser livres de Deus, eles querem poder cometer o pecado, poder cometer as maldades, sem ter quem os condene. E mesmo que os governantes e os reis da terra façam leis que permitam o pecado, eles sabem, no fundo das almas deles, que o justo juiz se desagrada disso, e ele condena os seus atos imorais. E então essa é a forma como os homens enxergam Deus. Eles querem quebrar as algemas dele, querem se desfazer de Deus, desfazer o elo que liga eles ao Senhor. E aí a outra consequência é que eles vão tentar matar Deus, por mais cômica que essa frase possa ser. A gente tem um filósofo famoso, o Nietzsche, ele disse que, uma frase famosa dele é: Deus está morto. E essa frase, ela representa as correntes filosóficas da era moderna que tentam matar Deus. A gente tem o ateísmo, o evolucionismo, a gente tem o humanismo e o relativismo como pensamentos que tentam dizer que não existe Deus, que não existe certo e errado, que não existe verdade absoluta. E as consequências desse pensamento são que você vai poder fazer o que bem entender e ninguém vai te condenar por isso. Afinal, não existe pecado se não existe Deus. É isso que a figura que Davi está passando nesse salmo para a gente representa, dos homens tentando se desfazer de Deus, tentando acabar com Deus. Essa é a rebelião da humanidade. Mas aí eu pergunto para vocês, Nietzsche falou, Deus está morto. E onde que Nietzsche está hoje? Se não morto, dentro de um caixão. Essa é a resposta que Deus dá ao homem. O homem que tenta, de forma desesperada, se rebelar contra ele. A consequência do pecado é a morte. E quem morreu, na verdade, foi o homem. E Deus continua vivo. O Salmo vai dizer, né, que Deus olha para essa rebelião e ri, e zomba. O fato de Nietzsche estar morto e dizer que Deus está morto é uma forma de Deus zombar dele, porque essa rebelião, ela não funciona contra o Senhor. Então, nós vamos ver agora a segunda parte, que mostra como Deus é soberano sobre essa rebelião, e essa parte ela vai nos encorajar a não temer a maldade no mundo, a não temer a injustiça, a olhar para o pecado, olhar para a maldade que nós vemos na humanidade e saber que Deus está no controle, que Ele reina soberano, que Ele observa os homens e Ele vai dar uma resposta para os homens. Ele vai nos mostrar, nesse salmo, qual é a resposta de Deus à rebelião humana. Nós temos, então, um rei soberano que vai fazer a sua vontade prevalecer, que vai triunfar sobre o motim, a rebelião da humanidade. Um Deus bom e justo, que conhece o caminho do justo, mas vai trazer destruição sobre o caminho do ímpio, como diz o Salmo 1. E Deus então coloca o seu cetro de justiça sobre a conspiração dos homens. O Salmo diz que Ele os aterroriza em sua ira, Ele os aterroriza e vai os condenar. Ele condena a rebelião que os homens tentam inutilmente contra Deus. Ele olha, por exemplo, para a Torre de Babel, onde os homens estão lá desobedecendo uma ordem direta do Criador de se espalhar pela terra, e eles estão então tentando fazer uma torre para que o seu próprio nome seja glorificado ao invés do nome do Senhor, e ele simplesmente confunde a língua deles e acabou, eles não têm o que fazer. Então, dessa forma, Deus está zombando dos homens. Ele olha para o faraó, que está tentando matar os bebês israelitas para impedir que o povo de Israel crescesse, para impedir que
de fato, é uma obra que foi a serpente que agiu por trás do faraó para impedir que a semente da mulher viesse por meio do povo de Israel. E o que Deus faz? Ele coloca um bebê israelita dentro do palácio do faraó. Ele zomba da rebelião dos homens dessa forma. E aí o versículo 6, eu peço que os irmãos leiam comigo, ele vai mostrar a resposta definitiva e mais clara possível do Senhor contra essa maldade, contra essa rebelião humana. Olha o que ele vai dizer: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então aqui a gente tem uma boa notícia. Vamos entender melhor o que essa frase quer dizer. Uma resposta contra toda a maldade e pecado dos homens. E qual é ela? Deus estabeleceu o seu rei. E ele é rei em Sião, o Monte Santo, o Monte de Jerusalém. O Monte Sião foi o monte onde a cidade de Jerusalém foi construída. Jerusalém era a cidade dos reis de Judá. E também aqui nós vemos que é a cidade do rei que Deus estabeleceu. E sobre o que essa frase está falando? Essa frase, irmãos, ela fala sobre a promessa que Deus fez a Davi, de que a família dele, os filhos dele, não deixariam de reinar sobre Israel, que eles sempre teriam um descendente reinando, que o reinado dele seria eterno. Vamos entender um pouco melhor essa promessa, para que nós possamos entender por que Deus está falando sobre esse rei ungido aqui. Como eu disse no início, o Salmo não fala contra os reis que vão contra a sua vontade. O Salmo fala contra os reis que vão contra a sua vontade, que tentam trilhar o caminho dos ímpios, não o caminho conhecido pelo Senhor. E aqui a promessa feita a Davi, ela é o fio condutor dessa fala de Deus. É uma promessa de 2 Samuel, capítulo 7, onde Deus diz para Davi que o filho dele seria o rei eterno, que o filho de Davi, ele fala assim, os descendentes de Davi, os reis que viriam da linhagem de Davi, eles teriam um reinado eterno, que Davi nunca deixaria de reinar por meio da sua linhagem. É claro que a interpretação primordial é que isso está falando de Salomão, do filho biológico de Davi. Só que nós vemos que Salomão, ele não teria o reino eterno ainda. Salomão morreu e deixou de reinar. E isso por quê? Por causa da condição da promessa. Nós vemos em 1 Reis, capítulo 9, do verso 4 ao 7, uma condição para que essa promessa fosse cumprida. Então Deus está dizendo assim, olha só, os seus filhos vão reinar eternamente, mas vocês precisam cumprir uma condição. E qual é essa condição? Deus vai dizer para Salomão: se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, eu firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que eu lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. E nós vemos, irmãos, na história do próprio Salomão e na história dos reis de Israel, que eles não conseguiram cumprir essa promessa, essa condição. Eles não conseguiram ser fiéis à promessa que Deus havia feito. E no fim, também vai ser dito que Judá não guardou os mandamentos do Senhor, ou seja, os filhos de Davi, os reis que sucederam Salomão, não guardaram os mandamentos do Senhor. Fica evidente que eles não foram capazes de manter a fidelidade a Deus. E aí, por um momento, parecia que essa promessa falharia. Por um momento, parecia que Deus não iria cumprir a sua promessa e que Davi não teria um filho no trono que reinaria eternamente. Mas aí eu chamo a atenção de vocês. Deus disse assim, no verso 6, eu estabeleci. Ele fala, eu estabeleci. Ou seja, Deus estabeleceu o seu rei em Sião. E se ele estabeleceu o ato de escolher esse rei e de mantê-lo,
é totalmente de Deus e não depende do homem. E os profetas vão falar mais à frente, após o livro de 1ª e 2ª Reis, nós vamos ler nos profetas que o ramo da família de Davi brotaria novamente, que viria um rei da linhagem de Davi que reinaria eternamente e cumpriria essa promessa que Deus fez para Davi aqui. E esse rei, ele reinaria em justiça e equidade, ele reinaria em retidão, ou seja, ele cumpriria o acordo, ele cumpriria as condições para essa promessa acontecer. Nós vemos que tem uma condição para os reis, e se essa promessa não fosse cumprida, qual resposta Deus daria à rebelião dos homens? Qual seria a resposta para o mal do mundo, para o pecado? Se alguém não cumprisse isso, nós ficaríamos sem resposta, o mal reinaria e venceria, e a rebelião contra Deus iria funcionar. Mas então esse rei justo, que anda no caminho do Senhor, de acordo com o Salmo 1, ele é predito pelos profetas, e ele vem, é Cristo, e ele redefine a história. Ele triunfa sobre os rebeldes da terra, como o Salmo 2 aponta. E aí Deus estabelece esse rei em Sião, na cidade de Jerusalém. Nós temos aqui a resposta contra o mal no mundo. Eu estabeleci o meu rei em Sião. Essa é a resposta contra a rebelião humana contra Deus, que começa lá no Éden, quando os homens falharam em obedecer a Deus, e então a serpente que tentou os homens começa, ao longo da história da Bíblia, incitando essa rebelião contra o Senhor. E ela fez de tudo, a serpente fez de tudo para que o descendente da mulher que foi prometido lá em Gênesis, Deus disse que viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, a serpente faz então de tudo para impedir que esse descendente chegue. O pecado tinha tudo para estragar o plano de Deus, mas Deus foi fiel e não abandonou o seu povo. Ele diz: eu estabeleci o meu rei em Sião, e essa é a resposta que ele está dando contra o mal. A esperança contra o mal do coração humano é o rei ungido de Sião. E vamos ver adiante as implicações dessa resposta. A terceira parte vai nos mostrar que o Filho de Deus irá reinar. E nessa sessão, quem assume a fala é esse rei ungido, que está sendo mostrado aqui. A gente não deve pensar que é Davi que está falando, proclamarei o decreto do Senhor, porque quem está dizendo isso está dizendo que Deus o chamou de filho. E a promessa de Deus a Davi diz exatamente isso, que o rei que viria seria chamado por Deus de filho e chamaria Deus de pai. Ele teria uma relação paternal com Deus. E o que Deus diz para esse filho? Eu hoje te gerei. Então nós temos aqui que esse rei ungido, que reinaria eternamente, ele é um filho legítimo de Deus, ele é gerado por Deus. E, irmãos, isso é maravilhoso demais para nós, porque nós temos lá no Antigo Testamento, vários anos antes de Jesus vir, algo extremamente claro sobre Cristo, dizendo que o Messias, o rei ungido, seria diretamente filho de Deus. E os judeus não perceberam isso, mas nós, tendo a fé em Cristo, nós podemos perceber as promessas que haviam sobre ele no Antigo Testamento. E essa é uma promessa muito clara, a de que ele seria filho de Deus. E o que Deus vai dizer para o seu filho? Pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Ele recebe então um reinado sobre os reis da terra. E isso vai nos fazer voltar à figura no começo do Salmo, né? Os reis rebeldes querendo dominar o Senhor, querendo se rebelar contra ele. E aí aqui Deus contrapõe, mostrando o rei que ele estabelece e que vai derrotar todos esses reis, que vai reinar sobre todos eles. A ação desse rei é governar com vara de ferro e despedaçar as nações como um vaso de barro. Ou seja, o texto está dizendo que o rei de Sião, ele reinaria sobre o mundo todo com poder e glória, e ele traria juízo. Essa é a figura, despedaçar as nações como um vaso de barro. Ele destruiria aqueles que estão se rebelando contra Deus, contra o Senhor e contra o próprio rei. E aqui o Salmo entra num ponto interessante. Nós vamos ler nos próximos versículos, nós vamos ler na última parte desse Salmo, uma aplicação.
uma exortação de graça. Nós vamos ler o seguinte, o Salmo vai dizer: por isso, sejam prudentes, ó reis da terra, adorem ao Senhor, exultem nele com temor e tremor, beijem o Filho para que ele não se ire. Então, o que isso está dizendo para nós? Há um chamado aqui contra toda a rebeldia humana, um chamado de graça. Deus está olhando para os reis da terra e para as nações que estão se rebelando contra ele, que querem matá-lo, que querem destruí-lo, e ele diz para eles: adorem ao Senhor, sejam prudentes, adorem ao Senhor e beijem o Filho, ou seja, se refugiem em Deus. É como se fosse a voz lá de Provérbios, da sabedoria, dizendo: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Há um chamado para as ovelhas perdidas do Senhor aqui. Ele está dizendo: filho, abandone o seu mau caminho. Se arrependa desse pecado. Venha a mim, porque você vai ser perdoado. O caminho da insensatez é mau, ele está te conduzindo à morte, ele vai te conduzir à destruição. O rei, que já foi estabelecido, ele vai destruir todos aqueles que se rebelarem. Mas há uma oferta de perdão, há uma oferta de salvação, há um convite: adorem ao Senhor, exultem nele. Ou seja, vejam, o Salmo está dizendo para os rebeldes contra Deus que eles devem adorar o Senhor e ter alegria nele. Só que isso requer humilhação. A primeira implicação para esse chamado é isso. Os homens deveriam se humilhar. Os homens rebeldes contra Deus devem se humilhar. Nós que estamos ouvindo esse salmo, que é um salmo que é dito para todos os homens, devemos ter isso em mente, que Cristo vem como um general que cerca a cidade dos homens e eles não podem fazer nada. Ele tem suas armas apontadas para eles e ele vai destruir a cidade. Ele vai vir com juízo, ele vai condenar o pecado. Mas, ao invés de simplesmente condenar o pecado, ele oferece uma proposta de perdão. Ele oferece uma salvação a esses homens. E ele diz para eles, não como um rei mau que quer simplesmente escravizar os homens, ele diz para eles: façam parte do meu reino, adorem ao Senhor e tenham alegria nele. É um chamado para servir ao Senhor, para se submeter e se alegrar nele. E então a advertência culmina numa aplicação final: beijem o Filho. O Salmo nos adverte a beijar o Filho, e pelo contexto a gente vai ver que está falando exatamente sobre o Rei ungido de Deus, que é Filho de Deus, está falando sobre Cristo. E como vimos, os homens então têm essa oportunidade de graça e perdão, uma graça que vem por meio do Filho. E por isso o Salmo termina com: felizes os que nele se refugiam. E é interessante vocês perceberem que ele ecoa as palavras do Salmo 1, onde ele diz que feliz é aquele que anda no caminho do justo. E felizes os que nele se refugiam, porque o próprio Rei ungido que Deus estabeleceu em Sião andou no caminho do justo. E ele nos concede perdão e misericórdia por meio dos méritos dele. Então o Salmo está dizendo: beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Irmãos, vocês podem pensar que, por estarem na igreja já, cultuando a Deus, lendo a sua palavra, orando a Ele, vocês podem pensar: nós já estamos em Cristo, nós não precisamos mais ouvir essa exortação, nós não precisamos ouvir que devemos beijar o Filho, porque nós já beijamos o Filho, né? Nós já o amamos, nós já o adoramos. Mas percebam que muitas pessoas vão beijar o Filho, assim como Judas fez. Judas beijou Cristo, ele deu um beijo nele, que foi um beijo de traição, foi um beijo que trocou o Filho de Deus pelo prazer carnal das 30 moedas de prata. E muitas pessoas vão fazer isso, vão beijar o Filho, trocando ele pelos prazeres desse mundo, pelo que o mundo oferece. Então fica aqui a nossa exortação, que nós não nos comportemos como Judas, que caminhou com Jesus até o fim e no final traiu ele.
e no final revelou o seu coração falso diante dele, um coração que não o amava, que não reconhecia a sua bondade, que beijou o filho de forma traidora, de forma hipócrita. Então, crianças, beijem o filho, ou seja, obedeçam aos seus pais. Jovens, beijem o filho, resistam às tentações do mundo, resistam às pressões. Homens, beijem o filho, honrem as suas famílias, sejam fiéis às suas esposas, tratem-nas conforme o Senhor manda. Mulheres, beijem o filho, submetam-se aos seus maridos, sejam auxílio para eles. Que nós possamos, irmãos, beijar o filho e nos apegarmos a ele, porque ele nos dá a oportunidade de vivermos de acordo com esse caminho do justo, com esse caminho que é feliz. E por isso felizes são aqueles que se refugiam no Filho. A promessa feita a Davi culmina na vinda do grande rei, do ungido do Senhor, que, como eu já disse, e está bem claro aqui, é Cristo. Ele veio, morreu, cumpriu as profecias e ressuscitou. E Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele conquistou o seu trono de rei, e hoje ele reina eternamente. Ou seja, ele é o rei que foi estabelecido, e ele vai destruir todas as nações que se rebelam contra ele. E o Salmo diz, que beijem o filho para que ele não se ire, porque num instante acende-se a sua ira. Algumas versões vão dizer, brevemente acende-se a sua ira. Ou seja, ele virá, brevemente, ele chegará com ira contra o pecado, com ira contra a injustiça, contra a inimizade que os homens têm contra Deus. E ele virá trazer juízo. Mas ele oferece perdão. No dia de hoje, ele oferece graça. Ele oferece um convite para que nós façamos parte do seu reino. E se você já faz parte do reino, se você já aceitou esse convite, você deve então continuar, você deve ser encorajado por essa palavra e crer em Cristo, se apegar a Ele, não tirar Cristo de vista e servi-lo com ainda mais dedicação. Seja um bom servo desse rei que deu a vida por você e que está te oferecendo aqui perdão e graça, que está te oferecendo força para caminhar segundo a vontade dEle, para adorá-lo, para estar na presença dEle e ter alegria nessa presença. Então, irmãos, para concluir, eu gostaria de ler as palavras do profeta Isaías, que diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade, prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Então, sejam prudentes, refugiem-se no Rei ungido de Deus.